Infelizmente, ontem o Congresso Nacional provou que não tem valor, só tem preço. A gente até chegou a ficar animado com a possibilidade do escárnio que é o aumento dos ministérios cair. Enfim, para você entender melhor, Lula aumentou os ministérios quando assumiu o poder. Depois, essa medida provisória que deu esse poder de aumentar os ministérios precisava entrar em votação. Ontem, Lira deu toda a pinta, deu toda a característica de que não colocaria em votação. O dia final era ontem. E, com toda a expertise que os políticos têm, ontem, na calada da noite, foi colocado em votação. E por 337 votos a 125, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que mantém o cabideiro de emprego do governo Lula. Não é isso que está escrito na matéria, mas a realidade dos fatos é essa. Aumentou de 22 para 37 ministérios. Cada ministério lotado de companheiro para o Lula colocar os cargos. Mas não para no ministério, não. Você pensa que é só ministério que lotou de aliados do petista? Não. Empresas estatais, BNDES, a própria Petrobras, todos esses foram lotados de cargos petistas. Você não tem noção do escárnio com a cara da população que isso é. Mas a gente precisa entender o cerne, porque num ponto, a gente acreditou que a moral vigoraria no Brasil. Quanta inocência! Eu fui inocente. E eu acredito que você talvez tenha sido também. Sempre com o pé atrás, né? Sempre com o pé atrás. Mas, por um momento, eu cheguei a pensar que esse abuso histórico que o Brasil sofre cairia por terra. Mas agora a gente precisa entender os detalhes. A gente precisa entender o porquê, qual o motivo, qual a razão do Brasil ser um país tão sem valor, mas com preço. Ou seja, se vende. Ontem, essa matéria da Revista Oeste que eu trago para vocês, Lula liberou 1,7 bilhão. Não é mi, não. É bi, de bola, de bobo, de babaca, de bunda mole, que é o povo brasileiro, para tentar evitar vexame histórico na Câmara. Seria um vexame histórico de um dos lados. Aí você toma a sua decisão. Ou é um vexame histórico para o povo brasileiro, o que de fato foi, ou seria um vexame histórico para quem assumiu a presidência e esquece que todo poder emana do povo ou deveria ir para o povo. Coloque em votação. Eu duvido que Lula teria coragem de colocar em referendo, ou seja, para o povo definir se eles querem mais ministérios ou não. Eu duvido que tenha coragem e hombridade para tal. Porque se coloca, não adianta liberar dinheiro não, se coloca para o povo votar diretamente se eles querem manter de 22 para 37 ministérios, 15 a mais, se o povo quer pagar essa conta. Eu garanto para você que ele perderia de 80%. Então, será que o poder emana do povo? Será que a vontade é a vontade do povo? Mas não para por aí, não. A coisa ainda é mais grave do que você possa imaginar. Lira, apesar dos pesares, ele mostra um descontentamento com o governo Lula. E ontem ele até mandou esse recado direto e quase que o governo Lula não consegue. Foi por pouco. Só que aí tem um grande detalhe. Lira tem força para enfrentar o sistema sozinho? Nós sabemos que Lira faz parte do sistema. Eu não estou querendo colocar Lira aqui como um herói, não. O que de fato ele não é. Ele é fisiológico, vocês sabem disso. Ou seja, ele vai onde o sistema está. Mas ele sabe que com Lula, a qualquer momento ele cai. Lira está lá na corda bamba. E se Lira não se impor, ele vai cair. Ele é persona non grata pelo governo Lula. E por que Lira, depois de ter feito ameaças ao governo, depois de ter subido o tom com o governo,
resolveu flexibilizar e deixou entrar em votação, porque a pauta é dele. A pauta é do Lira, ele que tem o poder de pauta, de colocar ou não em votação. Ele recebeu a pressão e colocou. Por que Lira fez isso? Talvez essa matéria do valor econômico responda quem são os grandes aliados do governo Lula que tem poder para pressionar qualquer um que se imponha contra o governo. A matéria diz: STF libera para julgamento recurso de Lira contra denúncia por corrupção passiva. A análise do caso deve ocorrer na próxima terça-feira na primeira turma do Supremo. Segundo o caso, Lira apresentou um recurso que foi para o STF e esse recurso é sobre uma propina que o Lira recebeu de 160 e poucos mil reais. Ok, mas não te chama a atenção que no dia que o Lira sobe o tom contra o governo Lula, que resolve, enfim, chamar para o diálogo e falar eu tô contra você, o STF coloca isso em votação horas antes da MP do Ministério? É mais uma das coincidências que acontecem na política brasileira. Coincidência, mera coincidência. Nada que acontece no Brasil tem interesse político, perseguição política ou um jogo nefasto que só joga contra a população. Tudo isso é mera coincidência. Vou trazer agora para vocês uma matéria da Revista Oeste que vale a pena a gente fazer análise. Já que a gente está falando de preço e não de valor, olha só o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai bancar passagem aérea para filhos de deputadas e deputados também, que tenham até 6 anos. A Câmara dos Deputados autorizou que deputadas paguem viagens de avião de seus filhos de até 6 anos. O dinheiro para bancar os bilhetes sairá da conta parlamentar. Matéria, desculpa, ô Revista Oeste. Eu não quero dizer que vocês estão produzindo fake news, mas a matéria está errada. Aqui a matéria diz que o dinheiro sairá da cota parlamentar. Tem um erro aqui. O dinheiro vai sair do seu bolso. Cota parlamentar é só um nome que eles inventaram, porque quem paga o imposto para bancar isso é você. Agora deixa eu te perguntar. A professora que vai para o trabalho, ela tem direito de pagar a passagem de avião para o seu filho? Deixa eu te perguntar. O policial que vai trabalhar, ele pode levar o seu filho na viatura? Porque se ele levar o seu filho na viatura, ele perde o cargo e responde por crime. Tá errado. Por que essa casta, essa turma, tem tanto poder? Que sistema é esse que o Brasil tem que enfrentar? Tem coisa errada aqui, algo de errado não está certo nesse Brasil. É o poste que faz xixi no cachorro. Que Brasil é esse? É um absurdo, é um abuso. Vocês não entendem que isso aí, não que as crianças não devam estar do lado da mãe, mas eles recebem mais de 30 mil por mês, 30 e tantos mil por mês, e não podem bancar a passagem do seu filho enquanto o professor, enquanto o gari, enquanto qualquer outro servidor público que seja, enquanto o empregado da iniciativa privada tem que se virar. Tem que se virar. E aí tem idiota útil que acredita que o Estado é o pai, é patriarcal. E a palavra é essa, idiota útil. Porque para acreditar no Estado tem que ter uma imbecilidade muito grande. Porque uma pessoa consciente não acredita no Estado. O Estado, ele é opressor. O Estado, ele só suga tudo que qualquer cidadão cria e produz. O verdadeiro produtor é o cidadão. O verdadeiro sugador do cidadão, o verdadeiro vampiro é o Estado. E quem banca isso é você. Mas vamos piorar a coisa um pouquinho? Vamos mostrar um pouco mais a faceta do Brasil? Outra matéria da Revista Oeste que eu trago para vocês. Militares chineses desembarcaram no Brasil.
Estranho isso, né? Integrantes das 3 Forças Armadas visitaram o Brasil, o país, em meio à desconfiança dos Estados Unidos. Uma delegação de 20 militares chineses desembarca nesta terça-feira em Brasília, dia 30. O grupo será recebido amanhã, já está hoje, né, no quartel-general do Exército. Os integrantes da comitiva fazem parte da Universidade de Defesa Chinesa e assistirão a palestras sobre programas estratégicos e desenvolvidos pelo Exército Nacional. Ok, são generais chineses, mais de 20, que vêm ao Brasil. Estaria tudo bem em momentos normais. Não estamos em momentos normais. Há uma grande tensão relacionada entre China e Estados Unidos. Lula faz questão de atacar Estados Unidos e União Europeia o tempo todo. E agora, como mais uma afronta, traz militares chineses para dialogar com o Brasil? Se você fosse o presidente norte-americano, como que você iria visualizar isso? Como uma afronta, né? Como uma afronta. Pois é, Lula, de paz e amor, não tem nada. Será que vocês não perceberam isso? Lula disse que queria promover a paz no mundo. Você acha que ele está querendo promover a paz vendo tudo isso que você está vendo? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Você quer saber o que ele quer? Eu vou te dizer. Mais uma matéria da revista Oeste aqui para vocês. Lula promete entregar a caixa do BNDES para salvar vizinhos latinos. O presidente da República voltou a falar sobre a possibilidade de criação de uma moeda única dos BRICS. Segundo ele, o sonho dele é que possa ter uma moeda comum, assim como a União Europeia tem. Os mais renomados especialistas dizem o quanto isso é nefasto e enfraquece uma economia. Isso aí já foi demonstrado e não basta você olhar e falar, não, mas a União Europeia, o euro é forte. Ok. Nós estamos falando de países que já tinham um nível de evolução muito além dos países aqui da América do Sul. Esse é o primeiro ponto, dos países que compõem ali a União Europeia. Nós estamos falando de países que ainda guardam suas autonomias e nós estamos falando de países que, apesar de ter uma moeda forte, vem enfrentando problemas caóticos, inclusive com o Reino Unido, entre outros países, pulando fora porque viram que foi uma péssima ideia entrar na zona do euro. Será que aqui no Brasil vai ser diferente? Nos juntamos a Argentina, a Venezuela. Será que vai ser diferente? O Uruguai não quer, que é o país aqui na América do Sul que está começando a despontar por causa da sua política de direita e política liberal. Esse é o país que está despontando na América do Sul. Esse não vai querer fazer parte disso. Acho que eles vão abrir mão das negociações em dólar que eles estão fazendo para entregar isso numa moeda ideológica instável. Tá de brincadeira, né? Pois é. Vamos lá, o conteúdo hoje é um pouco maior, tá? Mas vamos lá, a gente vai tentar trazer o máximo de questões aqui para vocês. Matéria do Estadão. Acho que nunca falou tanta verdade quanto agora. Lula envergonha o Brasil. Esse editorial do Estadão mostra que o presidente Lula da Silva envergonhou o Brasil de uma maneira como poucas vezes se viu nos últimos tempos. E olha que o país passou por muita vergonha, segundo eles, durante o governo Bolsonaro. Mas estaria agora o Estadão reconhecendo que Lula é pior do que Bolsonaro? Será que agora alguns já estão dando o braço a torcer? Que chega a ser uma hipocrisia fazer uma comparação, uma equidade, uma tentativa de equidade entre Lula e Bolsonaro? Não dá. Não dá. E agora era hora dessa turminha do MBL, dessa turma tipo Nando Moura e os outros aí, reconhecerem o erro. Vocês poderiam ter todas as diferenças com relação a Bolsonaro.
Mas vocês tentarem equiparar a gestão Bolsonaro com a gestão Lula e as medidas que estão sendo tomadas e feitas na gestão Lula é muita falta de honestidade moral. E se vocês não reconhecerem isso, o isolamento é fato. Ou vocês estão felizes, estão satisfeitos com o que está acontecendo por aí? Vocês vão me dizer que há uma equiparação de gestão entre Bolsonaro com Guedes e a gestão Lula? Alguns, por questões pessoais, andaram do lado do Bolsonaro, depois não deu o resultado que eles queriam, o cargo que eles queriam, a notoriedade que eles queriam, viram que teriam mais notoriedade atacando o Bolsonaro. Mas é muito mais do que o eguinho de vocês. Nós estamos falando de Brasil. Então, muita coisa tem que mudar, com toda certeza. Pois é, pessoal. Pesada, né? Pesada esse editorial que a gente começa hoje. Mas, enfim, a gente não está aqui para falsear a verdade. A gente está aqui para dizer a realidade dos fatos. Então, a grande questão que nós levantamos hoje é: a que vale o povo brasileiro? O que vale o povo brasileiro? Para que o povo brasileiro, se não simplesmente servir como massa de manobra para bancar esses políticos que lá estão e não respeitam a Constituição? É simples assim. E eu sei de uma coisa: o brasileiro, ele é perseverante. O brasileiro, ele ainda vai acordar. O brasileiro, ele vai impor a sua vontade. Isso é questão de tempo. É questão de tempo. Feliz com a situação? Eu duvido muito. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. Eu volto ao meio-dia, tá, pessoal? Então, ao meio-dia, eu tô aqui com vocês para mais um editorial. Grande abraço.